Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Café com História. E na videoaula de hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, uma das mais importantes, se não a mais importante revolução que vai colocar fim àquilo que chamamos de Era Moderna e dará início a uma nova etapa da história mundial com a Era Contemporânea. Falando em café, estão servidos? Venham comigo no próximo slide. Pois bem, nesse slide vamos trabalhar um pouco as etapas da Revolução Francesa. Nela veremos os antecedentes, onde vamos falar e trabalhar com os aspectos sociais, econômicos e também políticos da França que antecedem a Revolução. Vamos dividir essa revolução em 4 fases. Podem ser também divididas em alguns livros didáticos em 3 fases. Não há problema algum, mas para o melhor processo de compreensão e principalmente para uma melhor forma didática, vamos trabalhar com 4. Sendo a primeira fase conhecida como Assembleia Nacional Constituinte. A segunda é conhecida como Assembleia Legislativa ou Monarquia Constitucional. A terceira é chamada de Convenção Nacional ou República Jacobina. E a quarta e última fase é conhecida como Diretório. Venha comigo, vamos juntos explorar um pouco mais dessa super revolução que hoje tem embalado quase todas as ideias que se falam sobre revoluções na atualidade. Vamos lá! Agora então vamos falar sobre os antecedentes. Entre os antecedentes, vamos lembrar que a Revolução Francesa ela tem sua base ideológica e teórica, toda ela fundamentada e pautada nos ideais iluministas, que vinham trabalhados agora dentro da França nos últimos anos ou talvez nas próprias últimas décadas com os grandes pensadores franceses do iluminismo. Entre eles, vamos falar em Montesquieu, vamos falar em Voltaire e vamos lembrar também de Rousseau. Esses 3 vão inspirar várias fases dessa revolução. Vamos lembrar que a liberdade, a ideia de igualdade e de fraternidade está pautada nos ideais do iluminismo francês. Na segunda situação que vamos observar nesses antecedentes, nós temos aí no seu slide o governo absolutista de Luís XVI. Não se esqueçam, a França, assim como qualquer outra monarquia dentro da Europa, era pautada por uma relação extremamente absolutista, onde o monarca e soberano comandava tanto as leis quanto o poder judiciário, bem como também era ele quem executava essas normas, com poderes ilimitados. Era o caso de Luís XVI, assim como seus antecessores, entre eles o famoso e poderoso Luís XIV e também Luís XV. Pois bem, o sistema absolutista ele já estava nesse momento incomodando a muitas pessoas, desde a Revolução Gloriosa Inglesa, que havia ocorrido há praticamente 100 anos atrás. Muitos questionavam o poder e o papel do rei, principalmente a burguesia, que já não aguentava mais pagar impostos. O próximo tópico é preciso observar também a intensa crise econômica e social que a França vai, nesse momento, passar entre os anos de 1770 e 1780. Durante essas décadas, os franceses terão graves dificuldades, tanto no aspecto de produção agrícola, lembrando que a França era grande produtora industrial, ou melhor, não, nós estamos falando de França, não é? A França era grande produtora agrícola. Quem era grande produtor industrial eram os ingleses. Você estava achando que iam me pegar, não é mesmo? Só que não. Pois bem, os ingleses com as suas indústrias e os franceses com a sua agricultura, vamos voltar à França, eles franceses tiveram grandes dificuldades com o plantio e com a colheita. Além disso, nós teremos também elevados gastos dos franceses com guerras no exterior, principalmente no continente americano. Entre elas, vamos citar 2 batalhas altamente conflituosas que ocorreram dentro do continente americano em um curto espaço de tempo. Nós temos aqui a participação francesa na Guerra dos 7 Anos, onde França versus Inglaterra vão disputar os territórios de suas colônias na América do Norte, sendo a França derrotada. E além de derrotada, ela perde com isso também muito prestígio dentro do continente americano, além de perder, é claro, muito dinheiro dentro do continente europeu. Na sequência, os franceses, numa forma de revanchismo, ingressam numa guerra que, na verdade, não lhes pertencia, que era a Guerra de Independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana ou Independência das 13 Colônias.
Pois bem, mais um conflito disputado fora do território francês, onde milhares de vidas serão abatidas, milhões e milhões de recursos financeiros serão despejados nessa guerra, fazendo com que a população e a sociedade francesa ficasse ultra sobrecarregada com tantas despesas. Será que eles vão dar conta de bancar tudo isso? Acho muito pouco provável. E aí nós vamos perceber que para finalizar essa fase dos antecedentes, os franceses, além de tudo isso, precisam aumentar os impostos. Como assim, professor? Sim, vamos lembrar que para bancar tudo isso que vocês viram aí para cima, era preciso dinheiro. E esse dinheiro, ele tem que vir de algum lugar. E que lugar seria esse? Pois bem, esse lugar seriam os bolsos daqueles que pagavam impostos na França durante esse período. Eu estou falando da burguesia, eu estou falando do povão, seja um povão nas cidades ou nos campos. Esses faziam parte daquilo que nós vamos ver alguns slides para frente, dentro da sociedade, chamado de terceiro estado. Não davam conta mais de pagar um imposto sequer. O que fazer então? Pois bem, a nobreza, percebendo a necessidade de recursos financeiros em função do déficit orçamentário, do déficit fiscal e do déficit tributário que os franceses estavam vivendo durante essas 2 últimas décadas, os nobres então convocam os Estados Gerais. O que foram os Estados Gerais? Ou o que foram, né? Porque está no plural. Bom, Estados Gerais é como se fosse uma assembleia. Para os franceses, assembleia é a mesma coisa que parlamento. A Assembleia, então, dos Estados Gerais era uma convocação antiga, desde o período da Idade Média, o período feudal. Desde lá de trás, todas as vezes que o rei, ou a nobreza, ou o clero precisavam, de alguma forma, explorar o terceiro estado, que era composto naquela época pelo povão, eles sempre convocavam os Estados Gerais. Espertos eles, não é? Aqui vocês verão mais para frente como que vai funcionar esses Estados Gerais. Uma safadeza só. Pois bem, tudo isso, junto e misturado, colocado dentro do liquidificador e batido, vai dar uma maçaroca, meu irmão, que é explosiva. Quer ver um pouco mais? Então venha comigo para o próximo slide. Pois bem, nesse slide nós temos a Assembleia dos Estados Gerais, exatamente como eu comecei a comentar no slide anterior. Aqui vocês perceberão que nós temos algumas características. Uma que eu já expliquei um pouco anteriormente, que era uma reunião convocada em casos de emergência desde o período feudal. Pois bem, o caso da França era de extrema emergência, não dava mais para fazer outra coisa a não ser cobrar impostos. Mas quem vai pagar? Pois bem, até então seriam só o terceiro estado. Vamos ver como é que isso funcionava. Olha, dentro dos Estados Gerais, de forma tradicional, a coisa funcionava assim. A França estava dividida em 3 estados, como veremos no próximo slide, e dentro desses 3 estados haviam representantes do clero, da nobreza, da burguesia e do povo. Pois bem, lá atrás era assim que funcionava. Cada estado tinha direito a um voto, sendo que 3 contra, ou 3 a favor, ou 2 contra, isso dependia daquilo que era tratado. Mas uma coisa é certa, se o assunto era o aumento de impostos, se você for pensar comigo que quem pagava impostos nessa época era a burguesia e aqueles que pertenciam ao terceiro estado, se a votação é por estado e são 3, o terceiro estado é onde está o povo e a burguesia. Opa! Clero e nobreza vão votar contra ou a favor do aumento? Claro, a favor. Quem votaria contra? O terceiro estado. Opa, 2 contra 1. 2-1, pronto. Sempre então que nobreza e clero queriam vencer o povo, eles convocavam esse terceiro estado, onde a votação era por estado e não individual ou por cabeça. Nossa, que safadeza! Bom, era assim que funcionava. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto, não é? Muito bem. Nesse momento, quando foi convocado o terceiro estado para que ele participasse da Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado foi com a seguinte ideia: vamos acabar com essa safadeza? Claro, a gente não pode aceitar mais essa votação por estados. Nós sempre vamos tomar ferro. Vamos nos ferrar. Espera lá.
que a gente então vai propor? Aí vem então uma nova proposta em 1789. Qual foi a proposta? Votação por cabeça, sim, por indivíduos. Vamos lembrar que a burguesia tinha um número muito maior de representantes, enquanto pessoas físicas dentro dessa assembleia. O clero e a nobreza, se somados, não davam a quantidade que a burguesia possuía dentro da votação. Então era muito mais interessante o voto por cabeça, não é mesmo? Pois bem, vamos perceber que para que isso acontecesse, era preciso que o rei, mais a própria nobreza e o clero aceitassem. O que vocês acham que vai dar nessa história? Bom, eu acho que geralmente tudo acaba em pizza, não é verdade? Ah, não, mas a gente está falando de França, não é de Itália. Então vai acabar em croissant, baguete ou pão francês. Tanto faz. Eu só sei que a coisa foi o seguinte: os caras queriam acabar com essa história de elevar impostos e todas as vezes que a carga tributária era elevada, era o povo e a burguesia que pagava. Pois então, com a proposta do terceiro Estado, começa aí uma grande batalha, porque o terceiro Estado, além de propor a ideia de votação por cabeça e não mais por estados, o terceiro Estado também vai propor que se tenha a redistribuição da carga tributária francesa, significando que, segundo o terceiro Estado, a partir dessa reunião, toda a população da França pagaria impostos, incluindo nobreza e clero, que sabemos, desde o período feudal, são isentos. Porque uma coisa era clara, nós ainda temos uma sociedade com privilégio de classes. Ah, não se esqueçam dessa palavra, privilégio de classes. Tá fazendo sentido para você? Pois bem, se está fazendo, venha comigo no próximo slide. Nesse slide, agora nós vamos trabalhar com a organização social francesa para que você entenda um pouco melhor tudo aquilo que eu falei nos slides anteriores. Primeiro, aqui nós temos uma pirâmide social. Primeiro deles, nós temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Essa era a divisão social da França até esse momento, sendo que o primeiro estado era representado pelo clero, que está aí de vermelho. O segundo estado, ele é representado pela nobreza, que está aí na sua tela de amarelo. E o terceiro estado era representado pela burguesia, pelos chamados sans-culottes, que era o povo mais pobre das cidades, ou seja, era a pobraiada urbana, e nós temos os camponeses, que sabemos que também não tinham vida fácil. Era uma relação sem fim. Só não eram mais servos, mas a relação servil, como na antiga fase feudal, podem ter certeza absoluta, ainda continuava muito semelhante. Pois bem, essa é a atual situação francesa nas vésperas da Revolução. Se você então observar que a cobrança de impostos, como eu falei no slide anterior, ela se dava da forma em que primeiro e segundo estados estavam isentos do pagamento de impostos, tinham privilégios de classes, como inclusive superioridade jurídica sobre o terceiro estado. Vamos lembrar que a vida para o terceiro estado, independentemente se era burguesia, sans-culottes e camponeses, era péssima. Estou usando aqui da minha telepatia e eu consigo ler o seu pensamento. Sim, eu vou te explicar o que a burguesia está fazendo aí no terceiro estado, se é ela quem tem grana pra caramba. Eu vou te explicar agora. Não se esqueçam que, apesar de dinheiro, a burguesia é uma classe nascente. Ela ainda está em processo de consolidação. Não falamos ainda em capitalismo, principalmente numa França agrária. Por isso, a burguesia ocupa esse espaço dentro da sociedade. É a Revolução Francesa que fará com que ela tenha uma ascensão social e possa comandar futuramente as diretrizes e principalmente colocar os seus objetivos no poder e na governabilidade francesa. Estou me fazendo claro? Espero que esteja fazendo sentido. Pois bem, dentro do próximo slide, vamos ver como foi a tomada da Bastilha. Venha comigo. Olha, esse é o grande momento da história francesa. Para muitos historiadores, este momento é simbólico, importantíssimo dentro da história da França. Por quê? Primeiro, eu preciso contextualizá-los do que era a Bastilha, para que você entenda um pouco melhor como se deu a tomada, então, desse estabelecimento. A Bastilha é uma antiga fortificação francesa, situada em Paris. Ali, como forte, durou por muitos e muitos séculos. Depois, durante o processo do absolutismo, assim que foram implantadas as monarquias absolutistas em toda a Europa, esse espaço, que era uma fortificação, se tornou paiol,
local onde se guardavam os ferramentais para as guerras, entre eles armamentos e pólvora. Na sequência, também se transformou em uma prisão política de muita importância. Todos aqueles que eram contrários ao absolutismo monárquico francês eram levados para a Bastilha. Nesse período, em 1789, a Bastilha estava praticamente vazia. Ela tinha meia dúzia de prisioneiros, sendo que a maioria deles eram pessoas inofensivas, que não traziam qualquer tipo de problema para o Estado propriamente dito. Ficou claro para você, então, o que é a Bastilha? Pois bem, o que, então, tem a ver um lugar que não sei se é tão significativo assim, você deve estar se perguntando, a ver com a história da França. Mais um segundinho, porque eu preciso tomar um golo de café. Já está gelado. Pois bem, nós temos, então, aqui a seguinte situação. Veja comigo. Os franceses, eles têm essa região, esse espaço, essa estrutura como uma estrutura simbólica. Pois bem, se ela é o lugar onde se aprisionam aqueles que são contra o absolutismo, se eu sou contra o absolutismo, o que eu preciso destruir? Primeiro, o lugar onde eu poderei um dia ficar preso. Dá para entender? E se eu tomo esse lugar é derrubado, automaticamente uma coisa é certa. Também nós teremos a derrubada simbólica do próprio regime. Deu para entender ou preciso desenhar? Não, claro que não. Vocês são inteligentes. Então vamos no passo a passo. No dia 12 de julho de 1789, a população francesa toma as ruas de Paris. Eu vou te explicar mais ou menos o que estava rolando. Rolou um período de muita dificuldade financeira, como vocês viram comigo anteriormente. Entre esses processos estava a fome. Sim, a alimentação francesa estava escassa. Claro, para o terceiro estado, principalmente para Saint-Culotte e para os camponeses. Burguesia, clero e nobreza, independente aí da ordem, esses tinham acesso por conta dos privilégios sociais ou por conta do dinheiro que a burguesia possuía para comprar alimentos. Essa então não passava fome. Mas o povo, infelizmente, estava passando uma fome retada. Quando eu digo uma fome retada, era fome de não ter literalmente o que comer. Nenhum armário tinha sequer um grãozinho de arroz ou de feijão. Bom, isso seria se fosse o caso brasileiro, né? Mas lá a comida era diferente. A situação era realmente muito precária e era de dar dó. Não se esqueçam que a França havia se envolvido em diversas guerras e boa parte da alimentação foi transferida para alimentar os soldados em campos de batalha. Além disso, temos também a dificuldade financeira e econômica da França e um período muito longo sem chuvas e, quando era inverno, um período de rigoroso inverno. Nossa, que tristeza! Sim, imaginem uma mãe, imaginem comigo, uma mãe vendo seu filho chorando de fome durante a noite, ela não tendo o que dar para esse filho, acalentando ou fazendo com que ele não sentisse mais a dor, seja no estômago ou de cabeça. Nossa, isso deve ser uma cena realmente de cortar o coração. Pois bem, eu te digo que a população francesa, em sua maioria, estava desse jeito. A coisa realmente estava bastante complicada. Foi então assim que foi criada uma chamada comuna, que é uma reunião, uma comunidade, uma galera, como a gente está observando hoje em dia no mundo atual, quando as pessoas se reúnem para manifestar-se contra determinadas atitudes ocorridas em todas as partes do mundo. Está muito interessante, inclusive, essas comunas que são realizadas hoje. Mas voltando para a nossa história. Pois bem, essa comuna ela resolveu que ela iria governar Paris. Tá? E quando isso aconteceu, nós vamos lembrar que essa comuna foi formada principalmente por uma pequena parte da burguesia, que viu ali, naquela possibilidade, a chance de uma certa ascensão política e de poder. Isso é bem legal, né? Foi então que se criou a chamada Guarda Nacional. Guarda Nacional, vocês verão comigo, é uma espécie de milícia armada. Sim, de pessoas que são pagas para poderem lutar. Essa milícia foi criada para garantir que nenhum tipo de conflito pudesse ocorrer. Será que ela vai conseguir mesmo acabar com a Revolução Francesa, que sequer ainda começou? Aí é que veremos. Só um detalhezinho. Essa Guarda Nacional, criada em 1789, vai inspirar também a Guarda Nacional criada aqui no Brasil,
algum tempo depois, em 1832, com a figura de Padre Feijó, dentro do período regencial brasileiro. Legal? Guarda isso aí, porque teremos uma aula também sobre Brasil regência. Muito bem, dando continuidade. Aí nós teremos a população então dividida. De um lado, a burguesia, formando com alguns membros do clero, alguns membros da nobreza insatisfeitos, eram poucos, é verdade, mas ali formando uma espécie de comuna para governar em Paris. Com isso, nós temos o povão ainda passando fome, porque isso não resolveu absolutamente nada. Eu quero te contar então um detalhe aqui que é muito importante. Venha comigo. Você lembra das mães que eu te falei que estavam com seus filhos passando fome? Pois então, um grupo dessas mulheres se reúnem e juntas elas vão marchar até Versalhes, que fica a 22 quilômetros de Paris, lá onde nós temos a moradia do rei Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta. Luís XVI estava em Paris, dentro do Palácio das Tulherias, que hoje é o atual Museu do Louvre. Porém, nessa época ele participava dessa relação aí que estava falando sobre a comuna, como eu comentei com vocês anteriormente. Pois bem, o povo vai até Versalhes, acreditando que o rei estava lá, e vão pedir para ele que dê comida para o povo, que ele fizesse alguma coisa em função da carestia que esse povo nesse momento vivia. Foi nessa hora que tudo aconteceu. A rainha, vendo aquela multidão e aquela balbúrdia toda, fica sem entender por que havia tanto barulho e por qual razão aquele povo se manifestava na porta de seu palácio. Pois bem, dizem que, e aí isso não existe nenhuma confirmação, que ela então vai dizer a seguinte frase para os seus criados, para os seus empregados. Ela vai dizer assim: o que esse povo está querendo? E aí os criados vão dizer para ela: rainha, elas pedem pão, eles estão com fome. Então dê pão a eles. Manda esse povo embora. Cala a boca desse povo, pelo amor de Deus, está incomodando demais. E então vêm os criados e dizem: senhora, mas aqui nós não temos pão. Então que dê brioches para eles, mas que pelo menos mande esse povo embora. Pois bem, nós sabemos que isso é de fato, ou pode sim ser uma frase simbólica, e que quer dizer muita coisa. Quer dizer que o Estado francês, naquele momento, representado pela rainha da França, Maria Antonieta, pouco se importava com a condição de carestia e social do povo mais pobre e humilde do território francês. Isso é muito sério e vai formar as bases que vão sustentar a Revolução durante todo esse período. Venha comigo. Nós ainda não tomamos a Bastilha. Vamos fazer isso agora. Para respirar e toma mais um café. Pois bem, porque para um assunto desse tão importante, aí vem, dia 14 de julho de 1789. Após receberem um não na cara da dona Maria Antonieta, as mulheres voltam de Versalhes e se unem a essa comuna e se unem, na verdade, mentira, estou mentindo para vocês, elas não vão se unir a essa comuna, elas vão se unir ao povo revoltado que estava em Paris. A população então resolve que vai tomar a Bastilha para roubar de lá de dentro a pólvora, que era munição, e o armamento, porque a revolução precisava acontecer. O povo estava indignado. Agora, pegando em armas, eles vão resolver essa parada. Ocorre que quando chegaram dentro da Bastilha, viram que eu já havia comentado com vocês. Não tinha praticamente ninguém, nem pólvora e nem arma. Até porque a França gastou tudo nas guerras anteriores. O que faz o povo então? Lasca fogo na Bastilha, meu amigo. Abre os portões, deixam os presos fugirem e incendeiam a Bastilha. Põem fogo na Bastilha e vão ver a Bastilha desmoronar. Confesso para vocês que hoje, no atual espaço onde é a Bastilha, nós temos uma praça, uma espécie de rotatória com um mastro enorme e lá em cima um símbolo. Essa é hoje a Praça da Bastilha, dentro do território de Paris. Não há mais resquício algum, nem um tijolo sequer ficou ali em pé para poder contar essa história. Uma coisa é certa, ao ser tomada a Bastilha, uma questão simbólica foi criada. Por quê? Porque é nesse momento que nós temos o processo do absolutismo sendo colocado em xeque, onde a maioria dos historiadores então vão entender que a tomada da Bastilha é um marco histórico e simbólico da queda do absolutismo monárquico na França e vai inaugurar uma nova etapa, que é a etapa revolucionária. Pois bem,
Se você está entendendo, é nesse momento que nós estamos falando sobre o início da Revolução Francesa. Pois bem, vamos comigo para o próximo slide, ok? Então, nesse primeiro slide, já agora com a Revolução Francesa em andamento após a tomada da Bastilha em 1789, mais precisamente no dia 14 de julho, nós temos aquilo que os historiadores vão chamar mais tarde de primeira fase, ou chamada de Assembleia Nacional Constituinte, que terá uma duração de 1789 a 1791. Dentro desse período, nós temos a instalação daquilo que vamos chamar de o Grande Medo. Por que o Grande Medo? A população estava enfurecida nas ruas, enlouquecida. Os caras matavam só de olhar atravessado para eles. Meu filho, matavam com qualquer coisa que tivessem na mão. Até caco de vidro ou prego enferrujado para o cara depois morrer de tétano, eles chuchavam o sujeito. Era essa a história da França nesse período. Tá? Se tinha um padre vindo com a sua batina bonitinho e ele estava ali desavisado, meu filho, esse cara era de pendurado ali no ancinho, assim aquele tipo garfo do capeta, sabe, que o pessoal usa no campo para poder tirar a grama que está acumulada? Você já deve ter visto isso em filme. A morte comeu solta dentro do território de Paris no dia 14. Só que não parou no dia 14, ela continuou no dia 15, 16, 17, e em uma semana ela já tinha se expandido para todo o interior da França. Sim, a França inteira estava pegando fogo. A população enlouquecida começava a tomar os castelos no interior. E muitas das vezes, essa população, veja bem, tomava os castelos durante o jantar ou o almoço dos nobres. Há textos históricos que contam que essa população camponesa entrava dentro dos castelos, matava aqueles que ali estavam, assentavam-se à mesa, nas cadeiras e jantavam aquela comida com aquele monte de corpos mortos. Gente, que loucura! Por isso, a fase ficou então conhecida como o Grande Medo. Ninguém sabia ao certo o que iria acontecer, como seria o desfecho dessa história. E esse período é longo, vai de julho a agosto de 1789. Sinceramente, dava para ter medo mesmo. Pois bem, a abolição dos privilégios feudais foi a primeira coisa que a alta burguesia, que tomou conta de Paris naquele momento, liderando aquela comuna que eu havia comunicado com vocês no slide anterior, vai tomar como uma forma de tentar apaziguar e apacentar os ânimos da população, seja de sans-culottes na cidade de Paris ou dos camponeses no interior francês. Por quê? Eles entenderam que ao abolir os privilégios tanto da nobreza quanto também do clero, eles conseguiriam fazer com que o povo ficasse mais feliz com isso, fazendo com que o povo se acalmasse. Vou confessar a vocês que não vai ser bem por aí, mas uma coisa é certa, privilégios feudais, os nobres e o clero jamais terão. Além disso, nós temos também uma criação fantástica, marcante na história mundial e que ela tem suas referências até os dias de hoje. Foi a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem a seguinte importância, veja bem. É um documento que foi criado que pregava que todo homem era igual perante a lei. Isso não significa que a lei fosse igual para todos os homens. É diferente, sim, porém trazia pela primeira vez na história da Europa uma ideia de igualdade muito mais ampla que até então se tinha visto. Não se esqueçam que esse documento ele foi inspirado nos ideais iluministas. Porém, para ser colocado em prática, a história era completamente diferente. Mas uma coisa é certa, esse documento vai embasar futuramente textos de várias outras constituições espalhadas pelo mundo afora a partir do final do século XIX ou mesmo do início do século XX. Estão entendendo? Venham comigo. Mais uma outra questão, a aprovação da Constituição Civil do Clero. Que documento é esse? Bom, a Constituição Civil do Clero não era uma constituição como nós conhecemos hoje, que tem todos os países organizados, legalmente falando. Nós estamos falando aqui de um documento em que vai limitar os direitos e principalmente os privilégios que já não existiam mais do clero, ou seja, dos padres, da Igreja Católica dentro da França. É uma tentativa que o Estado francês, agora comandado pela alta burguesia, está fazendo
de limitar os poderes da Igreja Católica dentro da França revolucionária. Ah, será que isso vai dar certo? Certamente que sim. Por um bom tempo, a Igreja Católica vai perder todo o seu prestígio dentro do território da França, principalmente a partir da Constituição Civil do Clero. O clero agora é subordinado ao Estado. Isso é bom, não é? Gosto dessa parte. Outra questão, nós temos essa fase sendo encerrada com a promulgação da primeira Constituição francesa. Sim, os franceses terão a sua primeira Constituição publicada em 1791. E uma característica muito importante dessa Constituição é que ela, desta vez, vai dividir a França em 3 poderes, inspirando-se dentro da teoria tripartite ou da tripartição de poderes de Montesquieu, um iluminista. Não se esqueçam, ali ele pregava que a divisão do Estado e de governo deveria acontecer entre legislativo, executivo e judiciário, e assim se dará dentro da França. Bom, sim, eu estou entendendo o que você está me perguntando. Vou te explicar agora. Vem comigo. Olha só, se nós temos dentro do território francês uma divisão como essa, nós vamos perceber então que o rei Luís XVI ele pode continuar como governante, porque essa Constituição não implanta a república, ela mantém a monarquia constitucional, porém com vários limites para o monarca, que agora só tem o poder executivo. Isso, exatamente. Seria formada uma Assembleia Legislativa, que iria, como o próprio nome já diz, legislar, e depois um judiciário, formando então assim os 3 poderes. Nós teríamos agora também eleições para esse processo da Assembleia Legislativa. Há eleições essas que continuavam sendo censitárias. Continuavam por quê? Sim, porque a gente já viu numa aula anterior em que nós falamos sobre revoluções inglesas e vimos que ali nasce a ideia da votação para se eleger as pessoas que são membros dos parlamentos ou assembleias. Não se esqueça disso. Pois bem, com essa primeira Constituição que renova a estrutura política da França, nós temos uma mudança profunda. E assim, aquilo que era então uma Assembleia Nacional Constituinte acaba se transformando automaticamente em uma Assembleia Legislativa e veremos isso no próximo slide. Venha comigo. Bom, nesse próximo slide, nós temos a Assembleia Legislativa que vai durar pouco tempo, de 1791 a 1792. Essa fase ela é marcante dentro da história francesa, porque é nela em que nós veremos a formação daquilo que nós chamamos de partidos políticos franceses. Sim, diversos pequenos partidos formarão, vários grupos se associarão com o objetivo de agora terem voz ativa dentro da nova França revolucionária. Porém, vocês verão comigo que apenas 2 grandes partidos vão se destacar, e esses são os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos são representantes da burguesia, mas da baixa burguesia, uma burguesia mais comercial, estava mais próxima do povo dentro da França, eram muito mais radicais, queriam que essa revolução, inclusive, implantasse desde já a república. Do outro lado, você tem os girondinos, que também são burgueses, mas são burgueses que estão mais próximos de uma elite burguesa. Ainda não são aquela alta burguesia, mas certamente eles têm uma relação com os negócios muito melhor do que os jacobinos. Eles se reuniam naquilo que nós chamamos de Gironda, e os jacobinos, por sua vez, no Clube dos Jacobinos, que deu origem, então, ao partido. Só uma curiosidade, é nesse período que jacobinos dentro da Assembleia Legislativa se assentavam do lado esquerdo da Assembleia e os girondinos do lado direito, nascendo então aí a estrutura que temos até hoje de partidos de esquerda, que são partidos mais sociais, considerados mais radicais e liberais, enquanto partidos de direita, os girondinos, são aqueles que são mais conservadores, menos radicais. Daí veio então essa ideia que até hoje nós trabalhamos no mundo inteiro dentro dos parlamentos de várias nações. Compreendeu? Dando sequência, nós temos aí nessa fase também o início de algumas coligações estrangeiras, militares é verdade, contra os franceses. Essas coligações militares estrangeiras tinham como objetivo acabar com o processo revolucionário
ainda dentro da França, antes que esse processo revolucionário pudesse sair e se expandir além das fronteiras francesas. Pensem comigo. Se esse processo revolucionário, feito pelo povo, com apoio da burguesia, ou, para alguns, feito pela burguesia com apoio popular, se espalha e atravessa as fronteiras, não se esqueçam que os países vizinhos da França são todos também governados por reis absolutistas. Vai que a moda pega e a população desses países vizinhos resolvem também derrubar a estrutura absolutista, criando estruturas governamentais divididas em 3 poderes. Óbvio, nenhum monarca soberano absolutista queria pagar para ver. Por isso, se reúnem antes das ideias atravessarem as fronteiras para abafar o movimento dentro da própria França. Será que isso vai dar certo? Vamos ver. Olha, nós temos então aí nesse processo a seguinte situação. Diante dessa dificuldade que os monarcas absolutistas encontravam como vizinhos franceses, nós temos o rei da Áustria, sim, pai de Maria Antonieta, que era rainha da França, casada com Luís XVI. Ele então convoca o Luís XVI e a sua filha para fugirem para a Áustria, para que lá, naturalmente, eles conseguissem a proteção adequada, pudessem depois comandar um exército austríaco, invadissem o território francês e retomassem o trono. Essa era a ideia, voltando, fazendo com que o absolutismo fosse recuperado. Essa era a ideia. Ocorre que, durante esse período, então, os franceses, vendo as suas fronteiras serem invadidas, a França, então, declara guerra aos inimigos externos. Ao declarar guerra, os franceses convocam a população, sejam de camponeses ou população urbana, para lutarem por esse novo ideal, o ideal de liberdade, o ideal onde os privilégios feudais, tanto do clero quanto da nobreza, já não existem mais, garantidos por Constituição. E esse povo então pega em armas, por mais que não soubessem lutar, mas pegam em armas para defenderem esse ideal. Bom, o resultado disso você vai ver comigo agora no próximo slide. Venha comigo. Pois bem, nesse slide chamado de Convenção Nacional ou República Jacobina, nós temos a seguinte situação. Os franceses, vitoriosos nas guerras contra os seus inimigos estrangeiros, percebem que a tentativa de fuga de Luís XVI, vista no último slide, estava acontecendo. Ele sai numa carruagem, e nessa carruagem, vestido de mulher, assim como Maria Antonieta estava junto com ele, já vestida de mulher, ele travestido de mulher, são parados quase que na divisa da Áustria. É uma blitz. Encaminhou a carruagem para o canto e pediu então ao cocheiro documentos, por favor, do senhor da carruagem. Eu quero ver quem são os passageiros que estão aí dentro. Quando esses policiais abrem a porta e lá eles encontram aquela figura horrenda, eles mandam descer. E eles percebem que aquela mulher ou aquele sujeito travestido de mulher não conseguia ficar sequer sustentado em cima dos próprios saltos. Quando perceberam então que aquilo poderia se tratar de um disfarce, puxam-lhe a peruca e então identificam Luís XVI. Luís XVI é preso e é obrigado a retornar para Paris, de onde ele então nunca deveria ter saído. Não se esqueçam, ele é monarca constitucional agora, ele está dentro de um regime em que ele pode governar, porém com poderes limitados. Foi isso então que a população francesa, principalmente os jacobinos, representados por esse moço que está aí ao fundo do seu slide, Maximilien Robespierre, entendem da seguinte forma: isso é uma traição do rei Luís XVI. Afinal de contas, ele não quer governar a França com poderes limitados? Se isso então é verdade, ele e a sua esposa, na sua tentativa de fuga, devem ser considerados então culpados pelo crime de traição à pátria francesa. E a punição deve ser a guilhotina. Opa! Guilhotina, isso mesmo, a guilhotina, instrumento clássico que marca a Revolução Francesa. Não se esqueçam, a guilhotina, como vocês verão no próximo slide, ela é um instrumento de corte extremamente afiado,
que desce sobre o pescoço daquele que ali está e lhe corta o pescoço de forma rápida e indolor. Foi criada para eliminar a nobreza, que, segundo as pessoas da época, não deveriam sentir dor em função de sua condição social. Não se esqueçam que geralmente os pobres eram enforcados. Assim foi o que aconteceu com o nosso coleguinha aqui do Brasil, dentro da Inconfidência Mineira, famoso Tiradentes. Não que ele fosse pobre, mas sendo uma pessoa com menos recursos e não sendo nobre, foi enforcado e esquartejado. Pois bem, a guilhotina seria inaugurada pela primeira vez dentro da França e em Paris. Nós teremos o julgamento e ele, Luís XVI, assim como sua esposa Maria Antonieta, serão levados para a morte na guilhotina. Ai, é muita tristeza. Porém, isso é o que acontece com as pessoas que são consideradas culpadas na França revolucionária. Gente, a guilhotina vai descer sobre o pescoço desses dois e o povo vai comemorar como se estivessem dentro de uma final de campeonato. Seja lá qual campeonato for, sendo que seja o seu time que ganhou, meu filho. Se lembra da comemoração? Né? Lembra? Todo mundo comemora, comemora e comemora. Foi assim que aconteceu com a morte de Luís XVI. A população estava se vingando de tudo aquilo que ela havia vivenciado durante todos esses anos. Bom, se o rei está morto, como ficará então a França? Foi então convocada uma convenção nacional. Só que dessa feita, os girondinos, ou alta burguesia que comandavam a nação desde a tomada da Bastilha, são derrotados pelos jacobinos que acabam agora assumindo o poder e tendo o apoio popular, e principalmente o exército desse povo que havia vencido os estrangeiros nas coligações anteriores. Então, nesse instante, nós temos a elaboração de uma nova Constituição Francesa em 1793 e nela nós temos uma mudança significativa em relação à Constituição anterior, aquela de 1791. Primeiro, elimina-se a monarquia dentro da França. Segundo, implanta-se a república. Mantém-se a divisão em 3 poderes. Outra coisa, o voto. Lembram que o voto era censitário? Sim. Agora, todas as pessoas maiores de idade podem votar. Sim. Bom, quando eu digo todas as pessoas, vamos limitar. Homens podem votar. E podem votar, veja bem, mesmo sem renda. Isso é o que a gente chama de sufrágio universal. Inspiração de Rousseau. Mais uma vez, os iluministas dando bases para a revolução, seja com Montesquieu, seja com Rousseau. Perfeito? Na continuidade, nós temos também, além da Constituição, que agora muda todo o caráter da França, nós temos a criação do Comitê de Salvação Pública. Comitê esse que tinha como seus principais líderes Maximilien Robespierre, Danton e Marat. Essas figuras vão comandar a França por algum tempo. Dentro desse processo, nós temos a criação da lei dos suspeitos. Sim, qualquer pessoa que fosse dita ou apenas anunciada ou mesmo delatada, qualquer uma pessoa que entregasse o outro dizendo, olha, eu acho que essa pessoa é contra a revolução, ela poderia ser enquadrada na lei dos suspeitos e ser executada pela guilhotina. Olha que coisa louca, cara. De repente você está devendo alguém, essa pessoa fala assim, ó, esse cara não vai me pagar mesmo. Então tá, ali ó, ele é suspeito. Eu acho que esse cara é contra a revolução. Ou, de repente, você brigou com o seu namorado, né? E você fala, filho da mãe, agora ele vai ver comigo. Ou qualquer outra. Gente, isso era uma loucura, né, bicho? Mas foi o que aconteceu. A lei dos suspeitos funcionou e vocês verão comigo quantas pessoas essa lei dos suspeitos vai mandar para a guilhotina dentro de Paris em tão pouco tempo. Aguarde, está no próximo slide. Outra coisa, temos a criação do Tribunal Revolucionário dentro da França. Tribunal esse que vai julgar essas pessoas que se enquadram na lei dos suspeitos. Ok? Vamos juntos. Ainda dentro da chamada Convenção Nacional, nós temos a chamada Fase do Terror. Sim, os historiadores deram o nome de Fase do Terror para aquela que será a fase mais sangrenta da Revolução. E olha que a primeira fase não foi uma fase tranquila, não é? Chamada de O Grande Medo.
muitas pessoas já tinham morrido, principalmente entre nobres e clero. Só que aqui não importava qual a condição social do indivíduo. A coisa estava ficando realmente desesperadora. O desespero estava batendo, o terror estava espalhado. Eu costumo brincar e dizer que nesse período a galera distribuía senha para as pessoas morrerem na guilhotina. Eu costumo dizer que nessa época foi criada a chamada guilhotina delivery. O que era a guilhotina delivery? É a guilhotina que vai até a porta da sua casa. Sim, os caras colocavam guilhotinas em cima de carroças e levavam essas carroças até determinados lugares e ali várias pessoas eram executadas. Ao nascer do dia e só se encerrava ao pôr do sol. Olha que loucura, cara. Imagina, Warley, você tem a senha número 3. Caramba, senha número 3? Eu seria o próximo. Não, imagina o último a morrer. O sol se pondo e você vendo lá que você agora é o próximo. Aquela guilhotina suja, melando, mascando, já descendo nos pescoços e não matando por completo. Descia e quebrava apenas o pescoço, que não era suficiente para matar as pessoas. E as pessoas ficavam igual aquelas galinhas que a sua avó já matou algum dia na sua frente. Já viu galinha morta? Não, corta-se o pescoço e a galinha sai andando ainda com o pescoço de pendurado. Um horror! Que desespero! Ei, por isso foram criadas as figuras dos carrascos. Aqueles caras com aqueles panos pretos, né? Aquele capuz preto no rosto, que acabavam executando com o machado aqueles que não acabavam de morrer. Uma coisa de doido. Cerca de 17 mil pessoas foram executadas dentro de Paris, ou, no caso, na França como um todo, em aproximadamente 14 meses, gente. Meu Deus, faz as contas aí, divide 17 mil por 14, você vai ter mais ou menos a média de pessoas que morriam por mês dentro da França. Uma coisa desesperadora. Sem propósito nenhum, né? É uma verdade. Eu posso dizer que os caras perderam a mão da revolução. Além disso, outras medidas também foram criadas no governo de Robespierre, que, olha que loucura, ele vai enquadrar o amigo Danton, que havia governado a Convenção Nacional pouco tempo antes dele, dentro da lei dos suspeitos. E também vai mandar Danton para a guilhotina. Que amigo era esse, Robinho? Robinho, meu filho, você tá louco? Sim, Robinho vai enlouquecer, gente. Vai enlouquecer e vai mandar matar Danton. Só não mandou matar Marat porque Marat foi morto por sua amante. Tem até um quadro lindíssimo de Marat, feito por Davi, o mesmo pintor que vai pintar Napoleão Bonaparte, onde ele, Marat, tá lá assim, estendido dentro de uma banheira com suas mãos para fora, assim, um negócio muito legal. Bom, vamos voltar aqui. Nós temos algumas medidas adotadas pela Convenção Nacional liderada por Robespierre e muitas delas assim são extremamente esdrúxulas. Escutem algumas. Por exemplo, a lei do máximo, essa era legal. A lei do máximo é uma lei que colocava limite máximo nos preços dos produtos. Sim, para que as pessoas tivessem acesso à alimentação, todos os produtos alimentícios dentro da França passaram a ser tabelados com preço máximo. Então, nenhum estabelecimento comercial poderia cobrar além daquele valor que estava estipulado por tabela. Aqui no Brasil, nós já tivemos alguma coisa parecida com isso no governo de José Sarney, logo no início da chamada redemocratização brasileira, a partir de 1985. Exatamente. Ali nós tivemos o congelamento dos preços e o tabelamento deles. Talvez eles tenham se inspirado aí nessa lei do máximo da Revolução Francesa. Claro que não deu certo. Bom, nós temos também o chamado ensino básico, o chamado ensino primário que a gente tem hoje, ensino básico, público e obrigatório. Isso é bem legal, né? Porque a ideia era fazer com que a população francesa tivesse acesso à educação. Uma outra questão importante é a implantação de um novo calendário dentro da França. Sim, não mais aquele calendário gregoriano, né, baseado nas histórias romanas, na estrutura romana de calendário, mas sim um calendário francês baseado nos ciclos agrários. Uma coisa de louco. Por isso, brumário, termidor, frutoso, ventoso e assim por diante. Se tiver curiosidade, dá um pulinho ali na internet que você vai encontrar todos os meses relativos ao novo calendário, ok? Outra coisa, também fizeram a reforma agrária, ou pelo menos lançaram a ideia de que a reforma agrária seria realizada. As terras da igreja que haviam sido confiscadas lá atrás, ainda na primeira fase da Revolução, com a Constituição Civil do Clero, agora será repartida
e pelo menos deveria ser partilhada entre a população mais pobre do território francês durante o período em que a Convenção Nacional fosse duradoura. Essa era a ideia, ok? Outra questão, a abolição da escravidão em colônias francesas. Sim, nós teremos a abolição da escravidão nas diversas colônias da França, principalmente na América. E uma delas vai acarretar uma das revoltas mais sangrentas da história latino-americana, que é a revolta do Haiti ou revolta de São Domingos, onde os escravos que ali estavam, agora livres, vão buscar, além da liberdade já conquistada, também a sua emancipação dos franceses enquanto colônia e a tomada do poder. Essa é uma outra história, mas o Haiti vai então trazer graves consequências para com essa abolição da escravatura nas colônias francesas. Está entendendo? Está fazendo sentido? Pois bem, para fechar então essa convenção nacional, nós vamos lembrar que ninguém mais dava conta de tanta loucura. Afinal de contas, era muita morte, era muito sangue. É como se a França e Paris estivessem envolta de uma massa cinzenta, uma coisa horrível. Poxa, a revolução coloca o povo em ascensão junto com a burguesia, mas a que custo? Foi então dessa forma que os girondinos se unem a uma parte da população, sim, a uma parte da população, porque convenhamos, ninguém sabia quem seria o próximo a morrer dentro da guilhotina, não é verdade? Então, girondinos, mais uma parte do povão e uma parte do exército francês vão se reunir e juntos vão derrubar os jacobinos dentro da França. O que nós vamos chamar de reação termidoriana, que é um mês. Isso ocorre em 1794. Lembrando que os anos dentro da França também já tinham se modificado, ok? Nós temos novos anos, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, que segundo Robespierre era para marcar para a eternidade o início da Revolução. Pois bem, acaba-se a Convenção Nacional com a derrubada dos jacobinos. O que vai acontecer? Nós teremos a quarta e última fase dessa revolução. Venha comigo. Na quarta e última fase, chamada de diretório, que vai ocorrer entre 1795 e 1799, agora, ao invés dos girondinos assumirem o poder, quem assume o poder é a alta burguesia da França, altíssima burguesia, composta por pouquíssimas pessoas, apenas 5 pessoas, sendo elas as mais ricas da França. Esses homens vão se reunir para governar a França, uma vez que os girondinos não deram certo, nem os jacobinos. Essa era a ideia. Só que eles entram sem qualquer capacidade política. Dificilmente eles fariam alguma coisa que prestasse. Vamos lembrar que eles eram bons em finanças, em negócios, mas política não era para eles. Isso significa, então, que nós teremos uma fase com muita corrupção, uma fase com pouca ação, principalmente social. Falando em sociedade, foi exatamente nessa fase que nós temos a execução de Robinho. Robinho, ele, Robespierre. Como que foi que a coisa aconteceu? Prenderam Robespierre numa prisão de Paris e ali ele ficou por um tempo. Dizem as más línguas que, certa vez, uma pessoa foi cortar-lhe os cabelos e a barba para que ele pudesse ser executado dentro da guilhotina. E nisso, a pessoa corta e tudo mais e deixa e esquece a tesoura dentro da cela. Não sabemos se de propósito, ou não sabemos se isso foi apenas uma invenção. Mas dizem também a lenda que ele, Robespierre, ao perceber que aquela tesoura estava ali, tenta então cortar a sua própria garganta, fazendo com que assim ele morresse antes mesmo da guilhotina e ele não tivesse o vexame de ser exposto numa execução pública. Pois bem, Robespierre corta, mas ele não consegue se matar, ele não morre, apenas corta parte de suas pregas vocais, não conseguindo mais falar depois disso. Vamos lá, chegou o momento da execução. Pegam Robespierre, já bastante debilitado por conta da tentativa de autoextermínio dentro da cela, e o levam para a guilhotina. Gente, vocês imaginem as praças dentro da França. Paris tem praças imensas, que cabem milhões de pessoas. E nós estamos, então, numa praça principal de Paris, onde ali estão milhares e milhares e milhares de pessoas para assistir à execução pública daquele que, na teoria, deveria ser o homem mais fabuloso de Paris, mais fabuloso da França.
né? O homem que colocaria o povo junto da burguesia no poder. Só que ele pirou completamente, Robinho estava enlouquecido, então a população queria vê-lo morto. Tá? E aí eu te pergunto, você queria o quê? A guilhotina limpinha, lisinha, para poder cortar de uma vez? Ou você gostaria que ele morresse no final do dia, na hora que a guilhotina já estivesse mascando? Bom, deixe aí seus comentários, por favor, sobre qual forma seria a melhor para a execução de Robespierre. Mas não seja tão cruel, por gentileza. Bom, voltando, uma coisa é certa, ele vai morrer numa guilhotina limpinha, linda, bonita, até escovada. Os caras testaram com um fio de cabelo. O fio de cabelo desceu. Nossa senhora, tá show! Pois bem, Robespierre sobe ao palanque e aí os tambores ruflam. E aí, então, o executor pergunta para Robespierre: você quer dizer alguma coisa, algumas palavras em sua defesa neste momento? Porque era assim de praxe que se fazia com qualquer pessoa que ia ser executada. E Robespierre fala: ou seja, coitado, não consegue expressar nada. E aí, então, o executor diz: não, ele não quer falar nada. E o colocam lá na guilhotina. Gente, a guilhotina vem então e desce. Cara, quando essa guilhotina passa na cabeça de Robespierre, né, no caso no pescoço, e decepa seu pescoço, sua cabeça então vai rolando para cair no cestinho que tinha logo à frente. Tá? E aí ela vai rolando. E ela então cai, rapaz, em pezinha dentro do cesto e acontece algo extraordinário nesse momento. Quando a cabeça, o pescoço foi cortado e a cabeça foi caindo, a população vibra loucamente. Ele morreu, ele morreu. Igual no Mineirão, eu que sou de Belo Horizonte, né? Na torcida do maior de Minas Gerais, o mais glorioso de todos, o Clube Atlético Mineiro, a galera se abraçando, aquela coisa toda, todo mundo feliz da vida. Estava do mesmo jeito dentro de Paris com a morte de Robespierre. Ocorre que algo muito extraordinário aconteceu. Essa cabeça cai em pé, puff, em pezinha, e ela fica ali de frente para o povo. Aquele povo que estava bem ali na frente do palanque e tudo mais, começa a ver um negócio estranho, porque em fração de segundos, logo após essa cabeça cair no cesto, os olhos de Robespierre, que estavam fechados, se abrem. O povo já olha assustado assim, meio espantado. Eita, que isso? E a galera mais para trás se abraçando ainda. Né? E eles lá meio achando que é um negócio estranho. E aí Robespierre, além de fazer isso, ele mete o linguão para fora. Caramba, bicho! Aquele povo que estava ali na frente, que antes estavam comemorando a morte do cara, começam a gritar e a sair correndo. Ah, ele morreu! Ele estava morto! Ele viveu! Ele viveu! Ele viveu! E começam a gritar, ele viveu, ele viveu, ele viveu. E o povo desgrama a correr e mais uma galera começa a morrer infartada ali, uns 200 sai caindo. É uma coisa de doido. Bicho, esse homem era fodástico, porque olha só, mesmo depois de morto, vai matar um bocado de gente ainda, mesmo decapitado. Grande Robinho. Bom, voltando para cá, para a fase do diretório que tinha sido formada, não dava para governar uma França com uma constituição altamente popular como essa que existia naquele momento. Pois então, foi nesse momento que o diretório, formado pelos mais corruptos e mais ricos e poderosos membros da alta burguesia, elaboram a terceira Constituição Francesa de 1795. Olha que top! Tá? Dentro do ano de 1795, os franceses já têm então agora a sua terceira Constituição, que inverte tudo o que tinha sido feito anteriormente. O voto passa a ser censitário novamente. Nós temos agora a governança feita por um diretório, tá? E mais aquilo que era reforma agrária, igualdades e distribuições populares, isso desaparece. Como que vai ficar a França? Eu vou te contar, vou só tomar um gole d'água. Que na verdade aqui não é nem uma água. Esse café está tão gelado, está parecendo água fria. Bom, voltando a essa questão, nós temos a conspiração de Gracchus Babeuf. Isso, ou conspiração ou conjura dos iguais. O que foi isso? Olha, é uma conspiração de tamanha importância para aqueles que gostam e estudam marxismo, que estudam socialismo, que estudam a ideia de igualdade. Por quê?
Esse moço, antes mesmo de existir a ideia de socialismo, antes mesmo de existir a própria ideia do capitalismo consolidado, ele vai pregar as bases para a igualdade social. Entre elas, a ideia da distribuição de terras, que nós chamamos de reforma agrária, que já tinha sido proposta anteriormente pela Constituição de 1793 e não tinha sido executada até então. Agora, será menos ainda em função do diretório pertencer à alta burguesia. É claro que esse moço consegue uma adesão bastante interessante no meio popular, já que as suas ideias são muito legais no campo, né, de uma relação social muito mais ampla e muito mais extensa. Porém, não se esqueçam, nós estamos falando de uma França revolucionária, onde até agora nós não vimos o povo governar, só vimos a burguesia, e a alta burguesia ela não iria perder tudo que tinha conquistado até então. E ela sabe que o exército era quem garantia até então, veja bem, a estrutura da revolução. Só que o exército que garantia a estrutura da revolução até nesse instante era um exército feito pelo povo. Era o povo quem sustentava a revolução desde 1789, quando a Bastilha foi tomada. Só que o povo agora ele está se voltando contra a burguesia. E a burguesia, que tinha demorado tanto tempo para chegar a uma ascensão real ao poder político, não é agora que ela vai querer abrir mão desse processo. Então, o que faz essa alta burguesia? Essa alta burguesia, ela cede aos girondinos a possibilidade de convocarem um exército feito pelo Napoleão Bonaparte. Lembrando que Napoleão Bonaparte já era um general bastante famoso, com conquistas e vitórias significativas dentro da França. E eles, então, girondinos mais alta burguesia, se unem ao exército comandado por Napoleão Bonaparte, um jovem de muitas ambições, né? Vocês imaginem, um jovem de menos de 25 anos de idade já ser general, é porque o cara era muito bom, né? Então eles faziam um convite para ele. Se ele gostaria de sair da condição de militar apenas e ingressar na política francesa, fazendo com que os interesses dessa mesma burguesia pudessem se consolidar e seriam garantidos pelo exército francês comandado por ele. E ele então entende que sim, era o momento de alçar voo em suas pretensões ambiciosas. General, ele já tinha ganhado tudo que ele poderia conquistar. Agora, como político, quem sabe ele pode chegar mais além. Ele, Napoleão Bonaparte, aceita, juntamente com seu exército, e ele vai então, junto com os girondinos, vão derrubar o diretório, colocando fim assim definitivamente a essa fase do diretório, ou também o que podemos chamar de Revolução Francesa. Para alguns historiadores, a Revolução Francesa ela não teria término aqui, na quarta e última fase, mas sim ao final da Era Napoleônica. Mas nós vamos ficar por aqui no que diz respeito à Revolução e os seus acontecimentos. Porém, ainda temos mais um slide onde vamos comentar algumas consequências dessa famosa Revolução. Venha comigo e vamos encerrar de forma muito legal essa matéria que é muito top. Nesse slide falaremos sobre as principais consequências dessa revolução, entre elas o fim dos privilégios de classe. Não se esqueçam que foi a Revolução Francesa que acabou com a divisão hierárquica e principalmente sectária de estados dentro da França. Sim, nós não temos mais uma chamada sociedade estamental francesa, onde os privilégios de classe, primeiro, segundo e terceiro estados, serão abolidos. Perfeito? Nobreza, clero e também o restante da sociedade estão teoricamente em pé de igualdade em função dos documentos que foram criados e assinados anteriormente. Além disso, temos o início da consolidação do capitalismo, principalmente com a ascensão da burguesia ao poder e dos ideais iluministas do chamado liberalismo econômico, pautando assim a não intervenção do Estado na economia e as ideias de propriedade privada. Temos também o abalo definitivo da monarquia absolutista tanto na França quanto no restante da Europa. E não se esqueçam, as revoltas de caráter emancipacionista que ocorrerão principalmente na América serão praticamente todas elas inspiradas no movimento da Revolução Francesa, com uma única exceção, a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana. Essa ocorreu em 1776, muito antes mesmo da própria Revolução Francesa eclodir. Tá ficando claro? Vamos ainda para mais um slide
porque são muitas consequências que essa revolução trará para nós. Nesse slide, nós temos a popularização da república como forma de governo. Sim, não se esqueçam que apesar de na Inglaterra nós termos a chamada República de Cromwell acontecendo entre os anos 1649 ao ano de 1660, né, onde o filho de Cromwell, Ricardo Cromwell, será deposto e teremos o retorno da monarquia dos Stuarts, aquilo ali foi uma única vez. No caso francês, não. No caso francês, nós teremos a República voltando algumas vezes, até que definitivamente em 1870 teremos a implantação da República e durará até os dias de hoje, popularizando essa ideia e temos hoje no mundo inteiro muitas, mas muitas nações mesmo, sendo governadas na forma republicana, graças a essa revolução. Outra questão, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, na teoria tripartite de Montesquieu, também inaugurada e instaurada dentro da Revolução Francesa, servirá de base para a estrutura de diversos estados existentes no planeta Terra até hoje. E por fim, temos a imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Isso, é claro, tem que ser trabalhado até hoje, porque as desigualdades ainda existem. Porém, os princípios já tinham sido consolidados dentro da Revolução Francesa. Pois bem, espero vocês numa próxima aula. Agradeço muitíssimo por terem estado aqui comigo até agora. E, para fechar, mais um golo de café. Estejam servidos e até o próximo encontro. Valeu, obrigado.